Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo a entrevista coletiva de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia frente ao Jequié por 1-0, o gol de David Duarte. Olha o que Rogério Ceni falou. O Bahia chega a 5 vitórias consecutivas fora dos seus domínios. Como que você pode analisar isso? Eu acho que é importante tanto aqui como em Juazeiro, muda um pouco o jogo, né? Tanto que a gente nem conta com um meio campo tão criativo, assim, mais competitivo, jogadores de frente um pouco mais pesados, né? Porque é um jogo muito mais físico do que qualquer outra coisa. Se você tentar jogar muito pelo meio, é difícil você acertar os passes, é mais provável que você ceda um contra-ataque do que você faça uma jogada, né? Os lados do gramado que são um pouco melhores para você tentar formatar tabelas, mas eu acho que é importante porque hoje a gente arriscou ainda um pouco no final, que a gente achava que o triunfo seria importante para manter a vantagem que a gente conquistou. Então a gente lutou tanto na fase de classificação e não poderia tentar abrir mão dessa vantagem, né? E agora daí a gente leva a decisão no sábado que vem, dentro do nosso estádio, com a presença do nosso torcedor, o que ajuda bastante, um gramado diferente, eu acho que pode favorecer a gente. Rogério, na minha opinião, um bom jogo. Um triunfo que dá uma certa tranquilidade, como você acabou de falar, para o jogo de volta. Mas cada vez que você vence um jogo complicado, independente das circunstâncias dessa complicação, você tem ficado mais convicto de que o que você planejou, que a ideia inicial que você teve de fazer as duas equipes, de rodar esse elenco, de trocar peças praticamente na totalidade, foi de fato a mais coerente, a mais correta e a que vem dando na prática resultados? Eu acho que sim, porque nós perdemos as duas primeiras rodadas do campeonato. Isso fez com que a gente tivesse que correr atrás praticamente durante boa parte do campeonato para recuperar aqueles 5 pontos perdidos nas duas primeiras rodadas, né? E se a gente tivesse que correr com o mesmo time atrás, principalmente em 2 gramados, como foi hoje, como foi o de Juazeiro, eu acho que seria praticamente impossível. A gente vê hoje Cicinho, um pouco de dor, Iago tomando pancada, nós não temos tantas opções assim. Joga sempre Rezende, 45, Caio, 45, para a gente ter um cara experiente no meio para tentar editar o ritmo do jogo, que foi a única repetição, né, que nós fizemos de time. Hoje, diante da necessidade, entrou Ademir, Tassiano, Everaldo na frente e lógico que a gente gostaria de descansar ou de treinar separadamente todos para ter um desempenho melhor, mas nós precisamos do resultado, então a gente tem que correr às vezes algum risco, né, sobre algum jogador. 30, 35 minutos, como eles entraram, na maioria, eu acho que serve até como treinamento para eles, né? E anteontem foi viagem, ontem foi viagem para cá. Hoje, nós praticamente não treinamos, e nem vamos treinar na segunda-feira à tarde para enfrentar o Caxias, né? Então, assim, o que muda é, fisicamente, se você não treina, só viaja, você não tem treinamento e descanso, é normal que caia um pouco o ritmo do time. Então, eu acho que as trocas têm sido bem planejada nesse sentido, que você põe às vezes um time mais competitivo num gramado não tão bom, que te dá um melhor resultado até do que se você tivesse jogadores tão técnicos. Rogério, Naila Guzmão, TV Bahia. Quando eu cheguei aqui no estádio hoje, a minha pergunta para a torcida do Jequié e do Bahia era se eles estavam confiantes para a partida. E os torcedores do Bahia me disseram que tinham de respeitar o time da Cidade Sol. E, de fato, o time da Cidade Sol se provou aí bastante duro no primeiro tempo, principalmente. Estava conseguindo aí levar o empate até o finalzinho do jogo. Como é que vai para esse jogo de volta? Seguindo respeitando a equipe do Jequié? Vocês jogam por um empate mesmo ou vão em busca da segunda vitória? Não só respeitando, porque é muito legal uma cidade do interior do estado conseguir, acho que é pela primeira vez, chegar a uma semifinal. Se eu não me engano, esse time estava na Série B do Baiano. Então eu acho que é um orgulho até para a própria cidade, né? Ter um time na primeira divisão e chegando entre os 4 melhores do campeonato. E o respeito tem que existir com todos, né? Não tem... O jogo é disputado, você vê que o gol sai ao minuto 88, por aí, né? Do gol do escanteio. E eles marcaram bem. O campo dificulta um pouco as combinações, então você não tem a mesma precisão do que num gramado melhor, mais molhado, que a bola corra mais. Nós vamos no jogo da volta, nós precisamos vencer de qualquer maneira o jogo da volta para a classificação, posteriormente para tentar manter essa vantagem em saldo de gols que nós temos. Boa noite, Rogério. Peraí. Boa noite.
Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse a respeito do Cicinho, que foram os 3 últimos jogos do Baiano na lateral esquerda, mas o que é que o Cicinho sentiu e o que você conversou com ele, porque você chega ali, tem uma conversa com ele e ele volta até de um posicionamento diferente, né? Não, eu só pedi para ele, pedi como ele estava, disse que sentiu ele nunca teve lesão muscular, e eu acho que pode até nem ter tido, pode ser uma coisa tendínea, alguma coisa na origem, no tendão, exceção, origem, não lembro o que é, e eu pedi para ele se ele conseguiria ao menos ficar posicionado em campo. Eu não queria que ele corresse, nada, mas eu queria que ao menos ele chamasse a atenção. E por isso que eu tentei defender mais com o Juba e botei ele à frente, só para ele ficar, para chamar a atenção dos adversários. Ele se esforçou e no final eu disse para ele, se ele não aguentasse, que ele saísse. Mas ele se postou ali no campo, fez o que ele podia. É o que eu falo, é um cara que se dedica muito. E o torcedor, eu acho que tende a reconhecer sempre essa dedicação, né? Foi capitão do time hoje. Acho que um presente para ele, por tudo que ele se empenha, por tudo que ele se dedica. A outra parte da pergunta? Como ele tá? Tá com dor, mas aí eu acho que eles vão tentar fazer exame amanhã, não sei, amanhã é domingo, não sei se consegue, a gente só chega 2, 3 horas da manhã, e a gente já viaja 5, 6 horas da tarde, a gente já está viajando. Então eles vão tentar fazer um exame, mas acho difícil contar com ele para a próxima convocação. Rogério, na partida de hoje você faz 2 mudanças ainda no intervalo, que não é muito comum de você. O que você buscou naquele momento com a entrada do Caio e do Jean? Bom, a do Caio já estava programada, ele entraria de qualquer maneira no lugar do Rezende. Eu já tinha combinado que cada um faria 45 minutos nessa função, né? Porque eles já tinham jogado os dois contra o Ceará, estavam desgastados, mas eu precisava de alguém para ditar o ritmo de jogo e da experiência. Então essa já era programada. E a outra... do Jean pelo Iago, o Iago tomou uma pancada, não aguentava de dor, pediu para sair, não tinha o que fazer. E diante do 0-0, eu precisei arriscar um pouco com o Jean, que é um jogador que tem força. Eu já não tinha Everton, já não tinha Cauli, então eu precisei, para tentar vencer o jogo, jogar esses 45 minutos com o Jean, desgastá-lo por 45 minutos. Rogério, um pouco da dificuldade que foi o primeiro tempo, principalmente pelo lado direito. Qual foi a leitura de vocês ali com tanta dificuldade naquele setor? Desculpa, pelo lado direito de defesa ou de defesa? Nosso lado direito de defesa? Sim. Nós tomamos algumas invertidas de bola e é o lado que o Gilberto apoiou mais, né? Nós deveríamos ter uma cobertura por aquele lado, o Gabriel ficar um pouquinho mais aberto. Para tentar defender os contra-ataques, que é o que a maioria dos times usam contra a gente. Então nós permitimos 2 finalizações, se eu não me engano, né? As 2 defesas do Adriel que ele fez. Depois um ajuste um pouquinho melhor aí no posicionamento da linha de 3. Não é que nós tínhamos menos jogadores para o adversário, mas nós estávamos um pouquinho mal posicionados. O Gabriel deveria estar um pouquinho mais aberto, o David um pouquinho mais para o centro. E assim sucessivamente, o Cicinho também fechando mais. Nós não marcamos também, sofremos duas finalizações em contra-ataque que causaram perigo contra a gente aí no primeiro tempo. Tá aí a entrevista coletiva de Rogério Ceni após o bom triunfo por 1-0 do Bahia sobre o Jequié, já no apagar das luzes, no finalzinho da partida, com um gol de David Duarte de cabeça, 1-0, e o Bahia leva esta vantagem para o jogo de volta, que será na Arena Fonte Nova no próximo sábado. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal, e o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.